Olá, contador, olá, auditor. Meu nome é Leandro Pires, sou auditor independente há 24 anos, formado em ciências contábeis há 26 anos. Temos bastante experiência na área de contabilidade e auditoria empresarial. E nosso intuito é passar para você essa experiência, essa prática, o dia a dia, tanto da auditoria como da contabilidade. Minha primeira pergunta que eu tenho para você é se eu consigo crescer profissionalmente na auditoria sem mesmo passar pelo teste do CNAE? Sim, você consegue. Porque o teste do CNAE, na verdade, o CNAE é Conselho Nacional dos Auditores Independentes, CNAI. Ele é obrigatório para o dono da empresa de auditoria, aquele que assina o parecer de auditoria, e também para os auditores, os gerentes de auditoria, né, que têm um cargo bem mais elevado dentro das empresas. Então, o assistente, um analista e outras empresas menores de auditoria, elas não fazem essa exigência. O auditor ele precisa ter o CRC para auditar a empresa. Agora, quem é obrigado a ter o CNAE é o sócio da empresa de auditoria que assina os relatórios, que assina os pareceres de auditoria. Então, nada impede de você ingressar numa empresa de auditoria como assistente trainee, chegar assistente júnior, assistente sênior, chegar auditor, chegar supervisor e a gerente. Mas, automaticamente, conforme você vai crescendo profissionalmente, você vai buscar esse certificado, porque é um certificado bastante importante para a sua carreira de auditor. Mas a obrigatoriedade é do sócio da empresa de auditoria. Esse sim, ele não pode assinar um parecer de auditoria sem ter o registro no CNAE. Então, você consegue, respondendo a sua pergunta, crescer dentro de uma empresa de auditoria sem ter o certificado. Então, onde eu posso encontrar o meu primeiro emprego como auditor? Então, ou ingressando nas pequenas empresas das cidades onde você reside, ou buscando isso nos grandes centros, nas grandes cidades que possuem empresas de auditoria. No meu caso, particularmente, quando eu ingressei nessa área de auditoria, na minha cidade, Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, não tinha nenhuma empresa de auditoria para que eu pudesse fazer um teste, para que eu pudesse enviar meu currículo e automaticamente conseguir uma vaga e aprender a prática de auditoria. Então, eu precisei buscar um grande centro. Eu busquei outra cidade, que tinha, no caso, uma Big Four de auditoria, e eu me ingressei nessa Big Four, trabalhando lá por quase 7 anos. Então, o primeiro emprego na área de auditoria, você tem que procurar uma empresa de auditoria ou ir para um grande centro. Geralmente, essas empresas de auditoria, a maioria é a nossa também, no próprio site da empresa de auditoria, você consegue enviar o seu currículo. Você faz um processo seletivo e, em passando no processo seletivo, você vai ingressar na carreira. Automaticamente, você precisa mudar de cidade. Ah, eu fiz um teste com uma empresa de São Paulo. Você tem que trabalhar em São Paulo, você vai ter que mudar para lá. Então, existe, sim, a possibilidade do ingresso numa carreira de auditor independente dentro de uma empresa de auditoria. Ou o conhecimento na prática de auditoria através de cursos práticos, que te ensina não só a teoria, mas a prática, o dia a dia do auditor. Você hoje também conseguiria fazendo um curso prática de auditoria. Qual é o salário mais alto que um auditor interno pode ter? Aí nós podemos falar de auditor interno, de auditor externo, de auditor de uma maneira geral, tá? Mas funciona assim de maneira, não tem um teto, né? Porque eu sou auditor, hoje eu sou empresário, sou dono de uma empresa de auditoria, então automaticamente eu ganho mais. Aí os funcionários também ganham, e também depende muito da sua função dentro da empresa. Ah, você entra com salário X, você, depois de um ano, você ganha uma promoção, você vai subindo, assistente, auditor tem várias funções dentro do auditor júnior, auditor pleno, auditor sênior, você vai para supervisor, vai para gerente, chega a diretor, então automaticamente, conforme mais responsabilidade, o seu salário aumenta. Mas, se for falar em números, e a sua pergunta é referente a números, né? Ah, eu conheço auditor aí que trabalham em empresas, num cargo alto de direção, né, que não são sócios,
mas uma empresa grande de auditoria chegar a 40, 50 mil reais. Também conheço aí auditores internos, aqueles que não trabalham em empresa de auditoria, mas desempenham a função de auditor interno dentro de uma empresa, que aí ganha. Já vi de 3 mil, já vi de 5 mil, já vi de 10 mil, já vi de 20, já vi de 30. Então, não tem um salário base, assim, que a gente fala. Depende da sua capacidade e depende também o tipo de trabalho, a complexidade do trabalho que você desenvolve, que você vai fazer o seu ganho. Então, como auditor independente, você vai ganhar assim conforme a quantidade de trabalhos, a quantidade de projetos que você trabalhar e que você desempenhar. Então, eu queria saber um pouco mais de como você, nesses 18 anos, estruturou a sua empresa. Olha, Pedro, é uma história interessante, né? Porque no começo, então você pode imaginar assim, eu trabalhava numa empresa, uma Big Four, eu fui galgando cargos dentro da Big Four, e aí eu cheguei auditor sênior quase supervisor. Quando ia ter promoção para supervisor, eu saí da empresa de auditoria. Montei a Approach, né? E daí não que eu retrocedi na minha carreira, mas como eu não tinha, no momento, questões financeiras para apenas liderar, apenas para supervisionar, eu voltei a fazer tarefas de assistente trainee. Então, eu fazia trabalhos braçais, que é natural. Quando você começa com assistente trainee, o seu trabalho é um pouco mais braçal. Então, eu fiz trabalho de assistente trainee, eu fiz trabalho de assistente júnior, eu fiz trabalho de assistente pleno, e fiz trabalho de auditor júnior, auditor sênior, fiz trabalho de supervisor, fiz trabalho de gerente, trabalho de sócio. Então, conforme eu fui crescendo, conforme a empresa foi captando mais clientes, então eu fui conseguindo montar essa estrutura, porque você precisa pagar para o profissional, você precisa ter o registro correto desse profissional na empresa, e isso tem um custo natural. E quando você está começando, você não tem condição financeira de bancar toda uma estrutura. Isto é natural. Para quem está começando seu escritório de contabilidade, para quem está começando sua empresa de auditoria, isso é natural. Você não tem muito uma saúde financeira para fazer e para montar uma equipe, já vou contratar assistentes, vou contratar auditor, até porque você não tem muitos clientes. Então, para que você vai ter uma equipe de 5, 6 pessoas? Vou ter 2, 3 assistentes, vou ter 2 auditores e eu vou ser um gerente de auditoria? Se eu não tenho clientes. Então, automaticamente, à medida que nós fomos captando clientes, então foi surgindo a necessidade de contratar profissionais e hoje, graças a Deus, nós temos assistentes, auditores, supervisores, gerentes e sócios. Então, hoje nós já conseguimos estruturar a nossa empresa com menos profissionais, com certeza, mas já parecido com a estrutura de uma empresa grande. Mas no começo, você starta a empresa, você trabalhando, igual acontece em todo começo de empresa. Com quantos funcionários você tem neste momento na sua empresa? Boa pergunta. Então, hoje, nossa empresa, nós temos 3 tipos de serviço, né? Prestação de serviço. Então, nós temos a contabilidade, nós temos a auditoria, nós temos a consultoria, tanto fiscal como financeira. Na contabilidade, hoje nós temos 22 profissionais. Na auditoria, nós temos 15 profissionais. Daí tem consultoria e administração, ao todo nós temos 45 profissionais. Aí você pode perguntar, nossa, então a sua contabilidade hoje ela é maior que a sua auditoria? Não. Por quê? Porque a contabilidade ela demanda, sim, mais profissionais. Porque é onde o profissional faz aquele trabalho do dia a dia, de digitação, de classificação, de conciliação, de análise de balanço, de fechamento. Então, a auditoria, eu consigo, muitas vezes, atender muitos clientes e não ter tantos profissionais igual uma contabilidade demanda. Então, hoje, na parte contábil, nós temos mais profissionais que a parte de auditoria, mas isso não significa que a nossa contabilidade seja maior que a auditoria. Pelo contrário, a nossa auditoria hoje ela é maior que a nossa contabilidade. Todos os trabalhos têm a sua necessidade para as empresas, todo tem a sua excelência, tem a sua capacitação e tem o seu valor, né? Precisa trabalhar e fazer bem feito, fazer conforme as práticas contábeis, conforme a legislação atual,
Então, nós temos hoje 45 profissionais em 3 cidades. Hoje nós estamos em Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, São José do Rio Preto, também interior do estado de São Paulo, e Ribeirão Preto, também interior do estado de São Paulo. E estamos com um pezinho, eu digo, temos um pezinho em Curitiba e São Paulo. Nós não temos uma base fixa nessas cidades, mas nós temos representantes nessas cidades. E atuamos aí no Brasil todo. Nossa atuação ela é nível Brasil, né? Fazemos trabalhos em todos os estados aí da federação. Perfeito. Minha próxima pergunta é a seguinte: eu sou obrigado a ter o KNAR para ser um auditor interno? Não, o auditor interno não precisa, né? Então, só para explicar para vocês a função do auditor interno dentro de uma empresa. Então, o auditor externo, que é o nosso caso, você pode contratar ele tanto para fazer auditoria das demonstrações financeiras, onde eu pego o seu balanço, pego suas demonstrações contábeis e valido ela, realmente audito conta a conta, pego a documentação, faço a validação e emito um parecer de auditoria. Também a auditoria externa, ela pode ser contratada para fazer esse trabalho de auditoria interna, que a gente fala que é um trabalho de auditoria interna, um trabalho específico. Olha, eu quero que você verifique o meu financeiro, eu quero que você faça uma contagem do estoque, verifica se o estoque está adequado. Olha, o meu contas a receber não está batendo o contábil com o financeiro. Tem como você me ajudar a conciliar isso, verificar onde está o problema? Né? Olha, a folha de pagamento demanda bastante trabalho de auditoria interna. Olha, será que eu tenho funcionário fantasma? Eu estou com 4, 5 mil funcionários. Então, contrata auditoria externa. Há algumas empresas, e aí eu vou para o lado do auditor interno, algumas empresas preferem, ao invés de contratar uma empresa de auditoria para fazer esse trabalho, contrata um profissional já experiente no mercado, que tenha trabalhado com auditoria interna ou não, e dessa forma, ou ela treina ele, se ele não tiver experiência, ou se ele tiver experiência, ele traz a experiência e junto com a alta direção da empresa, eles fazem os programas de trabalho para trabalhar em cima das situações da empresa. Então, para esse profissional de auditoria interna, que desempenha as funções internas, que é ligado geralmente, a alta diretoria, a cúpula da empresa, você não precisa ter o KNAI, porque você não está assinando uma demonstração contábil. Você não está validando um documento que é utilizado pelo governo, que é utilizado pelos bancos, por instituições financeiras. Quando a empresa tem capital aberto em bolsa de valores, são documentos que os investidores que fazem investimentos em bolsa de valores, que analisam o balanço que você assinou. Então, para auditor interno, porque isso é um documento interno, ele não vai servir para fora da empresa, ele vai servir para a direção, para analisar, para verificar como está. Então, para esse tipo de profissional, o auditor interno, que trabalha internamente da empresa com as questões internas e que o seu relatório só serve para questões internas da direção, você não precisa ter o KNAI. Vamos lá. Pode continuar? Pode. Eu queria saber se você tem uma dica importante que durante esses 18 anos você utilizou para captar os seus clientes da auditoria. Olha, Pedro, trabalhar sério, trabalhar de forma correta. Quando você tiver num projeto, você se dedicar, você estudar, você agregar valor ao seu trabalho. Porque muitos auditores, eles chegam, minha função é validar as demonstrações contábeis. Então, ele vai numa empresa, ele valida, ele faz aquele trabalho com excelência, tudo conforme a lei, só que ele fica voltado para aquele mundo só da validação, né? Então, muitas vezes o auditor ele percebe, ele verifica situações em que a empresa poderá ser beneficiada de uma forma legal, que poderá ajudar a empresa a melhorar seus controles internos, que poderá ajudar a alta administração da empresa em tomada de decisão, e ele fica quietinho, porque a função dele é validar as demonstrações contábeis. Então, o auditor, auditor que consegue ter uma supervisão, uma visão diferente do trabalho, e ele faz o trabalho dele com o auditor externo, que ele vai lá, faz a validação, emite uma carta de controle interno bem feita, ou seja, olha, nós temos vários problemas na sua empresa, que eles não são objeto de ressalva, porque eles não são relevantes, mas, olha só,
aqui tem um risco, aqui tem uma falha grave, isso daqui pode gerar uma ressalva um dia, isso daqui o banco pode analisar de uma forma errada e cortar seu crédito, isso daqui o governo pode analisar de uma forma errada e autuar você fiscalmente, mesmo você não estando errado. Então, quando o auditor ele tem uma visão diferente do trabalho e ele consegue agregar valor ao seu trabalho, automaticamente você é indicado. É a questão do network. Então, nesses 18 anos, com a minha empresa de auditoria, eu procurei fazer diferente. Eu procurei fazer o meu trabalho como auditor independente, mas também agregar valor para o meu cliente, ajudar o meu cliente, e não só fazer aquele trabalho vamos só fazer análise e validação das demonstrações financeiras. Então, eu sempre discuto o relatório com o meu cliente no final do trabalho, eu bato um papo, eu demonstro os riscos, eu formalizo uma boa carta de controle interna, onde tem todos os problemas que nós identificamos. É claro que bem limitado dentro da minha função, porque senão eu passo a não ser independente. Eu tenho que manter a minha independência. Afinal, meu nome é auditor independente. Mas dentro dessa minha independência, sempre procurar agregar valor ao trabalho e não fazer somente o básico, somente aquilo que está na proposta. Então, quando você faz algo diferencial para o seu cliente, ele reconhece. Muitas vezes, em finais de trabalho, quando eu faço reunião com diretoria, e o cliente é cliente a gente fala cliente de primeiro ano, eu ouço da diretoria, nossa, eu nunca tive uma reunião com o meu auditor. Ele vinha aqui fazer o trabalho, mandava o relatório e acabou. É obrigado a ter essa reunião? Eles me perguntam. Eu falo, não é obrigado. Mas por que você faz? Eu falo, não, eu quero fazer porque eu quero explicar para o senhor como foi meu trabalho, o resultado que eu alcancei, que apesar de você ter, muitas vezes, um parecer sem ressalva, você tem uns problemas aqui, que isso aqui pode te dar um risco. Então, quando você agrega valor ao seu trabalho, você agrega valor ao cliente, automaticamente ele te indica, né? Eu tenho clientes que poderia dizer para você que está na 8ª indicação. O que é a 8ª indicação? Oitavo grau de indicação. Esse meu cliente indicou para um, que indicou para o outro, que indicou para o outro, que indicou para o outro, e eu já estou no 8º grau de indicação. Por quê? Porque eu agreguei valor para esses 7. Agora, quando você faz um trabalho muito dentro da sua casinha, só se preocupa com aquilo ali, vou fazer o que eu fui pago. Não, fui pago para isso. Não, eu não fui pago para fazer. Não sou obrigado. Realmente, você não é obrigado. Mas quando você agrega valor ao seu cliente, é isso que eu fiz nesses 18 anos de approach, e, graças a Deus, nós crescemos com isso, foi agregar valor ao meu cliente. Além de fazer o serviço que eu fui contratado, dentro da minha independência, oferecer para o cliente mais do que ele contratou. Perfeito. Agora eu queria saber se você ainda sai para auditar os seus clientes ou você somente coordena a sua equipe? É uma pergunta interessante. Os clientes conseguem ver o Leandro lá no cliente? Olha, Pedro, vou ser bem sincero, até 4 anos atrás, né, eu saí ainda. Mas hoje não tem mais como, né? Porque hoje nós temos uma carteira de mais de 100 clientes e eu não consigo. É humanamente impossível, né? Mas eu saio, sim, para fazer as reuniões finais. Aquela reunião de entrega de relatório, de discussão do trabalho, quando tem problemas críticos, quando tem ressalva no parecer. Então, sempre nessa reunião eu estou. E estou também, semanalmente, às vezes quinzenalmente, nós fazemos uma reunião com todo o staff que nós temos hoje. Assistentes, auditores, supervisores, gerentes e sócios. Então, nós fazemos uma reunião e discutimos todos os clientes. Eu tenho conhecimento do que está acontecendo em todos os meus clientes, mesmo fisicamente eu não estando lá nos clientes todos os dias, igual eu fiz do primeiro ao 14º ano. Então, nesses últimos 4 anos, não mais. Mas, sempre que tem uma necessidade, sempre que tem uma reunião, eu estou presente. Isso eu faço questão, porque aí eu consigo, com informações obtidas dos meus auditores, com informação obtida da minha equipe de trabalho, eu consigo performar em cima daquelas informações e agregar valor ao cliente. Você pegou essa informação no cliente, você repassou isso para ele? Não passei. Olha, nós temos que repassar. Então, vamos marcar aqui que a reunião final, nós vamos repassar esse risco que ele tem. Então, apesar de não estar mais no dia a dia dos meus clientes,
a minha equipe está no dia a dia dos meus clientes, eu cobro da minha equipe que ela consiga fazer da mesma forma que eu fiz desde o início da minha empresa, da nossa empresa, e estou com todas as informações. Não existe mais aquele cliente que eu, né, nunca existiu, na verdade, que eu não tenha conhecimento do que aconteceu. Não, todos os clientes, e a revisão final do relatório sou eu que faço. Então, eu sei o que eu estou assinando, afinal, eu assino. Eu não posso assinar, né, alguma coisa que eu não tenha participado. Então, eu reviso os números, eu reviso o trabalho que foi feito, questiono os auditores. Ah, você se atentou a isso, você se atentou àquilo. E como são clientes que eu fiz no passado, e nós temos cliente aqui de 14 anos de approach, nós temos cliente de 15, 16 anos. Então, todos os clientes que eu estava lá no dia a dia. Então, eu sei tudo o que acontece no cliente. Então, eu falo, olha, está no cliente tal, ó, lá tem uma particularidade assim, 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 assim. Então, quando eu vou revisar, eu falo, ó, você se atentou a isso? Alô, lá eu me recordo que quando eu fazia, quando eu ia no cliente, acontecia isso, isso e isso. Você verificou? Ah, não verifiquei. Então, volta lá e verifica que tem essa brecha aí para você verificar. Então, mesmo hoje eu não conseguindo estar no dia a dia dos clientes, eu estou muito presente. Não de uma forma física, ali o cliente não me vê todos os dias, mas ele vê a minha equipe e ele sabe que tem o dedo do meu trabalho. Perfeito. Agora uma pergunta referente ao perfil dos seus clientes. Queria saber se a maioria pagam tranquilamente pelos projetos de auditoria ou se eles pedem bastante desconto. Olha, nós temos, é natural, é uma negociação, né? Todos os clientes, tanto quando você vende produto como você vende serviço, é natural. Né? Então, você coloca um preço, tal, o cliente, dá um desconto, e se eu fechar 2 anos com você, todos eles pedem desconto. É natural isso, tem uma negociação, né? Quando você está fechando um trabalho de auditoria, é a mesma coisa que você vender um produto, vender um bem, né? Igual você, quando você vai comprar uma televisão numa loja, você não fala, olha, quanto você faz se eu pagar à vista? Se eu fizer um Pix para você agora, você não faz um desconto? Olha, é 1.950, não faz por 1.900. Ó, eu vi no seu concorrente ali, ó, tá 1.880. Tem lojas até que falam, né? Olha, cobrimos a oferta. Isso nós não fazemos, porque não é permitido pelo Conselho Regional de Contabilidade, né? E nem pelo Conselho Federal de Contabilidade. Mas é natural. O cliente, muitas vezes, ele pode entrar em contato e falar, olha, Leandro, eu tenho uma proposta sua de X, e já estou com você há 3 anos, gosto muito do seu trabalho, gosto da sua equipe de trabalho, quero continuar com vocês, mas eu tenho uma proposta aqui de X mil a menos. Você consegue fazer? Então, é tudo uma negociação. Olha, às vezes eu não consigo fazer um preço igual o meu concorrente fez, mas eu consigo cair um pouquinho, eu consigo te dar uns 10% de desconto, tal, chegar próximo. Ou também eu abro as vantagens, né? Quando é cliente muito próximo aos nossos escritórios, eu falo, olha, mas você está com preço mais barato, mas o concorrente está lá em São Paulo, ele vai vir, vai ter despesa de viagem, eu não vou ter isso. Então, é uma negociação normal. Você envia a proposta, o cliente faz, fala a necessidade dele, meu budget, muitos clientes têm budget, né, tem orçamentos, tal. Ele fala, pô, Leandro, você colocou aqui uma proposta, vou chutar um valor exponencial, hein, olha, de 50 mil reais aqui no trabalho de auditoria, e o meu budget esse ano era 45, você consegue fazer por 45? Opa, consigo, né? Ou não consigo? Então, é tudo uma negociação normal. Isso faz parte da parte comercial, que aí é direto comigo. Hoje eu não estou mais no dia a dia do trabalho, de auditoria, mas a parte comercial, 100% passa nas minhas mãos. Beleza. Acabou? Acabou.